Abraão, filho do diabo, Davi, Salomão, Moisés, Elias, Eliseus, todos falsos profetas. E hoje eu quero desmascarar mais uma vez esse falso Deus de Israel através da palavra do nosso Messias. Vamos lá para o livro de Êxodos, no capítulo 6, no verso 3. Esse falso Deus de Israel aparece para Moisés e diz assim, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aqui, esse Deus está dizendo para Moisés que apareceu para Abraão, Isaac e Jacó. Agora, se a gente for lá para o livro de João, no capítulo 1, no verso 18, o Messias fala que ninguém jamais viu o Pai. E lá em João, no capítulo 5, no versículo 37, o Messias falou: o Pai quem me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele e nem a sua aparência. Então, quem é que está mentindo? Primeiramente, o Messias fala aqui em João 1,18 que ninguém nunca viu o Pai. E lá em João 5,37, o Messias já fala que ninguém nunca ouviu o Pai e nem viu a sua aparência, porque foi ele que veio testificar sobre o Pai. Então, quem é que está mentindo? É o Messias ou esse Deus lá de Israel? Claro, 100% de certeza que é esse falso Deus de Israel. E se você voltar lá para o livro de Êxodo, esse Deus conversando lá com Moisés, ele fala para Moisés que ninguém pode o vê-lo, porque se alguém vê ele, vai morrer na mesma hora. Aí ele pega e diz para Moisés que vai mostrar só um pedacinho das costas dele para Moisés. Aí ele pega e mostra um pedacinho das costas dele para Moisés. Aí agora eu te faço uma pergunta. Mas primeiramente ele apareceu para Abraão, e Abraão lavou os próprios pés dele. Então como é que esse Deus diz para Moisés que quem vê ele vai morrer? Ele não pode aparecer para Moisés, senão Moisés vai ser morto. E Abraão já fez, foi lavar os pés dele com as próprias mãos. Tá entendendo? Se você não sabe a história por que Abraão lavou os pés do Senhor, do Satanás, foi porque o Senhor pisou na bosta. Eu tenho um vídeo antigo que eu falo sobre esse assunto. Esse Deus pede para Abraão que toda vida que Abraão fosse fazer as necessidades fisiológicas, ele cavasse um buraco e enterrasse, porque aquele Deus ele andava pelo meio do arraial protegendo o povo. Só que Abraão foi fazer as necessidades, não enterrou, aquele Deus pisou na bosta. Por isso que Abraão lavou os pés daquele Deus. Lá em Êxodo ele fala: apareci para Abraão, Isaac e Jacó, e diz para Moisés que Moisés não pode vê-lo, porque se vê, ele vai morrer. Mostra suas costas. Aqui em João capítulo 1, no versículo 18, o Messias fala: ninguém jamais viu o Pai. E lá em João 5,37, o Messias fala: o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vocês nunca ouviram a sua voz e nem o seu parecer. Lembra o que foi que o Messias disse? Cuidado com o anjo de luz, porque o diabo se transfigura de anjo de luz para enganar o povo. E se você quer saber quem é o diabo se chama Israel. Primeiramente ele enganou Abraão, depois ele enganou Moisés, mas antes de tudo ele enganou Eva, lá no princípio. Olha o que é que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículos 9. Sim, conclusão, quem apareceu para Moisés, para Abraão, foi o próprio diabo, tá entendendo? Eles nunca viram o nosso pai, eles viram o diabo transfigurado de anjo de luz. Agora vamos lá para Apocalipse. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Qual era o cajado de Moisés? Era a serpente. Quem foi que desobedeceu o sexto mandamento, mandando o serpente matar todo mundo, depois desobedeceu o segundo mandamento, fazendo a imagem de escultura de uma serpente? Foi Moisés. Quem era que era chamada de raça de víboras, de serpente pelo Messias? Eram os fariseus que estavam assentados na cadeira de Moisés. E vai dizer, e o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, quando Satanás foi atirado aqui na terra, ele veio primeiro do que nós. E eles enganaram Abraão, Davi, Moisés, eles se transfiguraram de anjo de luz. Então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o reino do nosso Pai e a autoridade do nosso Messias. Foi expulso o acusador, que é o dragão, de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Pai. Lá em João capítulo 7,35, o Messias fala: não pense que sou eu que vou acusar vocês perante o Pai. Tem um que vos acusa, Moisés, em quem vocês esperam. Só existe um juiz, que é o nosso Pai. Só existe um advogado, que é o Messias. Só existe um acusador, que é o Moisés, o próprio diabo.